Para quem não esteve no nosso culto da virada, você já deva ter visto aí o nosso tema desse ano, amém? Cada vez mais um, na unidade e na multiplicação. Eu queria rapidinho fazer uma recapitulação daquilo que nós ministramos, lançando esse tema, e obviamente depois nós partiremos para aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. É uma crescente para nós. O ano passado nós trabalhamos o tema Vinde após mim, e para nós como cristãos que decidimos irmos após Jesus, caminharmos após Jesus, não dá para caminhar após Jesus, seguir Jesus sem unidade. Não é possível caminharmos como igreja se não estivermos unidos. E uma ênfase que eu quero dar é que a unidade, a união aqui não é porque estamos brigados, amém? Eu até brinquei quarta-feira, se alguém está brigado aí, por gentileza, me procura, vamos desbrigar aí. Então não é porque estamos brigados, a ideia da unidade aqui é a ideia de que quanto mais unidos, mais fortes seremos. A ideia de unidade é quanto mais pessoas, mais estaremos fortalecidos, cada vez mais um. A ideia na multiplicação é que, queridos, nós temos uma responsabilidade, uma ordem dada por Jesus: ide e pregar o evangelho. Então cada vez mais um. E antes que eu me esqueça, porque eu não coloquei nas minhas anotações, um desafio que nós lançamos e oramos por isso e vamos batalhar para isso, e eu queria que você abraçasse essa causa, que você possa colocar no teu coração, logo no começo do ano: Deus, eu também quero, no final do ano, se cada um de nós conseguirmos ganhar mais uma alma para Jesus, nós teremos quanto no final do ano? Das pessoas que estão aqui, o dobro. Amém? É um desafio, queridos. Aí a Ieda disse algo aqui, e ela acho que nem pensou nisso, que no começo de 2025 você teve vários planos e não conseguiu alcançar todos, não é isso? Eu também, tá, Ieda? Eu acho que muitos de nós, inclusive, a começar por aqui. Agora, queridos, se nós pensarmos, eu não vou estabelecer metas porque eu não consigo, a gente fracassou. Em nome de Jesus, não só nos nossos planos pessoais, mas naquilo que é para o reino também, que nós possamos olhar e falar: Deus, em nome de Jesus, e eu falei isso quarta-feira: Jesus, me ensina a ganhar almas. E nós sabemos que a Bíblia traz aí diversos chamados, e um deles, o evangelista, eu vou dizer assim, o evangelista é o especialista em ganhar almas. Mas eu não sou evangelista, mas eu peço: Deus, me ensina a ganhar almas. E que você possa ter no seu coração esse desafio, cada vez mais um, e que até o final do ano que nós possamos alcançar, porque se nós alcançarmos 100%, final do ano nós teremos o dobro de pessoas que está aqui. Se nós alcançarmos 90%, nós teremos 90% a mais, sucessivamente. Mas em nome de Jesus, Deus vai nos dar graça e vai ser 100%, amém, queridos? Vamos abraçar essa causa em nome do reino de Deus. Agora, em unidade podemos ir mais longe. Quando nos decidimos por Jesus, eu coloquei uma frase aqui que eu sempre falo: o pacote é completo. Quando você decidiu ir após Jesus, entregar a sua vida para Jesus, em primeiro lugar você recebeu perdão dos pecados, amém? Que sem o perdão dos seus pecados, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então você recebeu o perdão. Junto com o perdão, a salvação. Junto com a salvação, a cura, a libertação, o amor de Deus, a paz. Nós cantamos aqui, paz com Deus, não é isso? Mas a Bíblia fala de dois tipos de paz. A paz porque éramos inimigos de Deus, e agora eu me torno amigo de Deus, então eu tenho paz com Deus. E a Bíblia também fala da paz de Deus. Qual que é a paz de Deus? Aquela que Paulo escreve lá em Filipenses: a paz que excede o entendimento humano. É quando você não consegue entender como é possível aquela pessoa passar por tamanha luta e você vê paz no coração dela. Como é possível? Essa é a paz de Deus.
Toda vez que eu falo disso, eu me lembro, queridos, há uns anos atrás, bem anos atrás, não tanto, eu era solteiro ainda. Não é tanto assim também não. Eu trabalhava num lugar, nós éramos ali algumas pessoas, e um dia nós fomos assaltados naquele lugar. Bem na hora que os ladrões chegaram, eu estava no escritório, e eles chegaram onde estávamos reunidos, e quando eu voltei do escritório, eu tinha ido atender o telefone, quando eu voltei, já estava lá, furdunça lá, mão para a cabeça, vai morrer, aquela confusão toda que os bandidos fazem. E quando eu cheguei, aquele bandido veio, você foi ligar para a polícia, aquela pressão que eles fazem. Eu falei, não, o que está acontecendo aqui? O ladrão, literalmente, ele colocou a arma aqui na minha cabeça, eu senti a arma aqui, e naquele momento, eu comecei a tranquilizar o ladrão. Calma, cara, está tudo bem. Eu comecei a baixar a tensão dele. Eu estive em paz, porque eu fiz aquela oração relâmpago. Já fez a oração relâmpago? Porque quando ele pôs a arma, eu falei com Deus aqui, Deus, se tem algum pecado, me perdoa. Eu não sabia se ele ia atirar ou não. Eu falei, Deus, o Senhor é poderoso para impedir dele atirar. E se ele atirar, o Senhor é poderoso de permitir que não saia bala. E se sair, o Senhor é poderoso para não permitir que eu morra. E se eu morrer, eu quero estar contigo. Se tem algum pecado, perdoa. Oração relâmpago. O que eu quero chamar a atenção da paz de Deus, sabe qual é? Diante dessa situação, eu fiquei em paz, consegui acalmar o ladrão, não me matou, estou aqui, aconteceu tudo. No outro dia, uma das colegas de trabalho, ela chegou para mim e falou assim, eu não dormi essa noite por causa de você. Eu falei, o que eu fiz? Ela falou assim, eu não consigo entender, eu quero que você me explica, que paz foi aquela quando o cara estava com a arma na sua cabeça e você teve condições de acalmar o ladrão. Eu estava quase desmaiando de medo, e você com aquela paz toda. Que paz é essa? Que eu olhei para os teus olhos, você estava em paz, como se estivesse fazendo uma cena de um filme. Eu falei, vem cá que eu vou te explicar qual é essa paz. Deus me deu a oportunidade de apresentar essa paz para ela. Jesus. Agora veja, queridos, quando nós decidimos caminhar com Jesus, nós recebemos a paz de Deus e a paz com Deus. Agora, para que eu possa usufruir de tudo isso, eu tenho que estar em unidade com quem? Com Deus também. A começar com Ele. Nesse pacote eu também recebo fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito, queridos, é algo que nós precisamos para que a gente possa conseguir sobreviver os últimos dias. Aliás, fica a sugestão para nós. Vamos pregar uma série do fruto do Espírito aqui na igreja, amém? A gente gosta de série, né? O ano passado a gente fechou o ano aí com as 7 cartas, e agora já veio aqui o fruto do Espírito, para a gente... é legal, vai ser legal. Vai ser legal, vamos planejar aí para que mês a gente vai fazer, e vai ser legal. Junto com o pacote completo vem também os dons de Deus. Queridos, os dons é para que nós possamos lidar um com o outro. É para que a gente possa trabalhar junto. Os dons é para que o corpo de Cristo aconteça. Tudo isso faz parte do que? Vinde após mim. Você recebeu tudo isso de Deus e mais um monte de coisa. Eu só peguei uma parte. O texto que nós temos como base para o nosso tema, cada vez mais um, é João 17, 21. Nós falamos dele na quarta-feira, e agora nós vamos fazer uma recapitulação. Olha o que diz o texto. Para que todos sejam um. Quem é todos? Amém? Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o nosso texto básico. Então olha só, para que todos sejam um, então é um requisito ou não da Bíblia, da unidade. Cada vez mais um, a gente tem que estar unido, queridos. A gente pode até ter pensamentos diferentes, posicionamentos diferentes, e etc, etc, mas nós não podemos perder a nossa unidade, principalmente em Cristo Jesus. A gente brinca muito aí com a questão do futebol, né?
Aí tem os corintianos de plantão, tem os palmeirenses, os campeões dos campeões, São Paulinos, tem aí os santistas, não é ou não é verdade? Isso. A gente brinca, mas queridos, não passa da brincadeira, nós estamos unidos em Cristo Jesus. Nós podemos ter posicionamentos diferentes, mas nós não podemos perder a unidade. O versículo continua dizendo: como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. O padrão de unidade, eles estão unidos. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão unidos. Agora, este é o padrão, e aí ele diz que também eles sejam unidos, ou sejam um em nós. Queridos, não tem como, não temos outra escolha a não ser sermos unidos, não tem jeito. A gente pode até ter as nossas diferenças, a gente tem que muitas delas a gente tem que sobressair, mas a unidade em Cristo Jesus, não tem como não vivê-la. Não dá, não tem outra escolha, que também eles sejam unidos em nós. Se nós estivermos unidos em Cristo Jesus, estamos unidos com a Trindade, e se estamos unidos com eles, nós alcançaremos aquilo que Ele tem para nós. Se não estivermos unidos entre nós, não estaremos unidos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Você percebe que a unidade, ela tem que encaixar todos. Eu vou só usar uma figura de expressão. Se eu disser, todos nós aqui estamos unidos, mas de repente tem alguém brigado um com o outro aí, essa expressão todos, ela é verdadeira? Não, porque tem alguém que não está unido. Mas para que isso seja uma verdade absoluta, todos temos que estar unidos. Queridos, e a unidade aqui, repito, não é porque estamos brigados, ou brigando, mas é no sentido de que nós precisamos estarmos unidos nos mesmos propósitos, para aquilo que Deus tem para nós como igreja, para aquilo que Deus tem para nós como pessoa, para aquilo que Deus tem para nós como ministério, para aquilo que Deus tem para nós como pai de família, como mãe de família, como filho, como pai, para aquilo que Deus tem para nós num todo, que sejamos unidos. E aí ele termina o versículo 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui entra o cada vez mais um. Multiplicação, porque nós somos enviados para quê? Para pregar o Evangelho. Amém, queridos? Esse texto aqui, ou melhor, esse versículo é o versículo base do nosso tema. Hoje de manhã eu estava conversando com o Jansen, aliás, com o Ministério de Louvor, e eu disse para eles que os primeiros cultos, a gente vai ter que repetir esse versículo aqui, para aqueles que não vieram entender o conceito do nosso tema. E é interessante, eu posso testemunhar isso. Quarta-feira que terminamos o culto aqui, que estávamos indo embora, a Sofia falou assim: nossa pai, eu não tinha entendido o tema. Eu não tinha entendido. Aí hoje de manhã eu compartilhei isso no Ministério de Louvor, teve uma pessoa que falou: pastor, quando o senhor mencionou, eu falei, mas o que tem a ver com o ano passado? Aí essa pessoa disse, mas depois que foi explanado, eu entendi, agora sim deu para entender. E eu disse para eles hoje, os primeiros cultos, nós vamos repetir esse conceito, para depois a gente caminhar com mais liberdade. Então veja, esse versículo de João 17, 21, é o nosso tema, o nosso texto do nosso tema. Amém? Deu para entender? Bom, a unidade é abordada em toda a Bíblia, desde o começo. Como mencionei no culto da virada, Gênesis capítulo 11, quando o próprio Deus reconhece a força da unidade a ponto de intervir. Lá na construção da Torre de Babel, vou só resumir. Quando Deus fala assim, desçamos e atrapalhamos eles, porque eles estão unidos e eles alcançarão o que intentam. O próprio Deus reconhecendo a força da unidade. Deus interviu, porque o plano deles estava contrário à vontade de Deus.
Mas eu creio que se os nossos projetos, se os nossos planos estiverem dentro da vontade de Deus, Deus não vai descer para intervir não, Ele vai descer para somar, para multiplicar, para ajudar, para fortalecer, porque lá em 2 Coríntios 6, capítulo 1, diz que nós somos cooperadores com Ele. Se nós somos cooperadores, Ele está conosco. Se nós estivermos unidos, Ele vai descer para fortalecer cada vez mais, para estar conosco, para alcançarmos os projetos que Ele tem para nós. Abra sua Bíblia comigo, Judas. Para quem não sabe onde está Judas, lá no finalzinho da Bíblia, vai no Apocalipse e vai voltando que você chega no Judas. Acharam aí? Judas capítulo 1, versículo 20, diz assim: porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Eu peço que você tenha a liberdade de olhar a sua versão, porque está um pouquinho diferente, eu escolhi essa de propósito, ok? Para que a gente possa entender. Aí a gente tem a versão que eu escolhi aqui, você pode acompanhar comigo, mas olha só, olha o que a palavra está dizendo, porém vocês, eu queria que você entendesse assim, aqui o foco é coletivo, não é isso? Vocês, está falando para todos nós, porém vocês, meus amigos, continua coletivo, é para todos nós, não é isso? E quando a palavra de Deus diz, porém vocês, meus amigos, Ele está trazendo algo que vai ser um desafio para nós. E Ele falando todos, é um desafio para todos nós, não tem como eu me eximir desse desafio. Porque que Ele vai dizer depois? Continuem a progredir na sua fé. Aí Ele traz para onde? Para o individual? A Ieda falou de fé, ela nem sabia o que eu ia pregar. Agora, vamos pensar um pouquinho disso. Tem uma outra versão, quem tiver ela me ajuda aí. Edificando-vos a vós mesmos. Quem tem essa versão aí? Edificando-vos a vós mesmos. Quem tem aí? Tem aí? Eu queria que você olhasse para essas duas versões. Primeiro, eu vou dar um foco na primeira e depois na segunda. Continuem a progredir na sua fé. O que isso significa, queridos? A fé no individual é você que tem que correr atrás. Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir. Essa outra versão que diz, edificando-vos a vós mesmos, significa que eu tenho que batalhar para a minha edificação. Você consegue entender isso? Aquele que vem pregar aqui, ele vai ser usado por Deus, seja quem for, para te edificar, para te abençoar, enfim, ele vai ser usado por Deus, e está tudo certo, mas o desafio aqui, edificando-vos a vós mesmo, tem a sua parte, você também tem que fazer a sua vez, edificando-vos a vós mesmos. Mas como eu faço isso? Simples. Lendo a Bíblia, você vai estar edificando você mesmo, orando, tendo um tempo de louvor, se esforçando em fazer ou praticar os princípios da Bíblia como um todo, você está edificando a você mesmo. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse seguir a paz com todos é individual. Eu e você temos que fazer a nossa parte. Para quem está no grupo da igreja, nós lançamos lá o desafio da leitura do ano de novo, amém, irmãos? Amém. Eu coloquei lá que domingo que vem,
Nós vamos fazer um cerimonial aqui de entregar uns brindes para quem conseguiu completar a carreira. Amém? Nós temos uma lista lá, a gente viu lá quem fechou. Amém? Nós vamos fazer, vai ser rapidinho, venha torcer para quem vem, e fica o desafio, final do ano vamos fazer de novo, amém? Queridos, em nome de Jesus, talvez você fale assim, pastor, eu já comecei trocentas vezes, eu costumo brincar que tem gente que já decorou Gênesis, porque todo ano ele começa, não é isso? Irmãos, e eu falo de mim, muitas vezes eu comecei e parei, não vou apontar o dedo para você não, estou sendo sincero, muitas vezes eu comecei e parei, só que o ano passado eu disse, eu vou terminar. Teve dias que eu atrasei a leitura? Sim. Quem completou aqui? Deixa eu ver. Teve dia que você atrasou? O que você fez depois? Correu atrás. Teve dias que eu atrasei. Eu lembro que quando chegou no Jó, eu atrasei. Falei, não, eu recupero nos Salmos. O Salmo é tudo pequenininho. Quando eu cheguei nos Salmos, irmãos, eu me dei mal. Porque nos Salmos eles colocam 10 capítulos por dia. Proporcionalmente ficou a mesma coisa. Eu falei, meu Deus do céu. E eu estava, acho que se eu não me engano, 12 dias atrasado. Aí eu falei para mim mesmo, problema seu, corre atrás. Eu gosto de um livro que eu e o Dames ali, nós lemos ele, né? Fecha a Matraca, lembra, Dames? É um livro que o fecha a matraca é você mesmo, quando você fala com você mesmo. A matraca é você mesmo. E eu falei para mim mesmo, a minha matraca aqui dentro, aqui agora, você atrasou, se vira, corre atrás. Eu corri atrás, eu me esforcei, coloquei a minha leitura em dia e consegui fechar e terminei. Queridos, disciplina. Em nome de Jesus, olha para isso, edificando-vos a vós mesmo. Quantas formas que nós temos. O esforço de vir à igreja. O esforço de participar, o esforço da comunhão, o esforço para ir numa célula, o esforço para participar de um ministério, edificando-vos a vós mesmos. Isso significa que você está crescendo. E deixa eu te dizer algo, tem coisas que eu não posso fazer por você. Tem coisas que por mais que eu gostaria de te ajudar, eu não posso fazer por você. É você que tem que fazer. Tem coisas que o seu esposo, a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, não pode fazer por você, é você, edificando-vos a vós mesmos. E aí, queridos, aqui ele fala assim, que é a fé mais sagrada que existe. As outras versões vai falar santíssima fé. Eu fiquei intrigado com isso, eu falei, como assim? Por que a coisa mais sagrada? Porque é santíssima fé. Porque quando a gente fala de algo santo, a gente tem a ideia de santo, mas quando fala santíssimo, a impressão é que é mais que santo. E eu falei, mas por quê? Eu fui pesquisar, olhar, avaliar, analisar, ver todas as versões, comentários e etc. A questão é que a relevância da fé é tão grande que a Bíblia a chama de santa. O que é santo? Algo separado. Isso para mim foi revelação. Eu falei, peraí, então quer dizer que se eu mantenho a minha fé, ela está sendo gerada em mim, para me levar a alcançar algo sobremodo especial, grande. Então quer dizer, edificando-vos a vós mesmo, que é a sua fé. Queridos, em nome de Jesus, batalhe para manter a sua fé. Paulo, quando está no final da sua vida, ele fala o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmãos, os últimos dias estão aí. Já estamos vivendo os últimos dias. E Satanás, ele tem investido com todas as suas forças, para que muitos de nós venhamos esfriar na fé. Para que muitos de nós venhamos deixar a fé de lado. Eu vou abordar isso aqui depois, o quanto Satanás trabalha a longo tempo, a médio tempo, a longo tempo. Ele é estrategista, queridos, ele tem experiência.
que nós sejamos guiados pelo Espírito, que é o que ele termina o versículo dizendo: orem guiados pelo Espírito Santo. Orem guiados. A unidade vai gerar tudo isso aqui em nós. A unidade vai gerar esses desafios em nossas vidas. Olha, o versículo 21 diz assim: e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Olha que interessante. Primeiro desafio: continuem vivendo no amor de Deus. Poderia dizer sem comentários, né, queridos? Abrir mão do amor de Deus. Abrir mão de continuar vivendo no amor. Não dá para abrir mão disso. E aqui o desafio: continue, não pare. Permaneça, batalhe, continue, não pare. Continue a viver ou vivendo no amor de Deus. Agora, Jesus nos ensinou sobre amor. Jesus nos ensinou sobre amar o próximo, sobre amar a Deus. Ensinou. Marcos capítulo 12, 30 e 31. Se você quiser abrir, Marcos 12, 30 e 31. Olha o que diz lá: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Deixa eu parar aqui. O que a gente entende de todo o coração? É que não há reservas, não é isso? Todo é todo. Só a nível de análise, ok? Se o seu cônjuge chegasse para você e dissesse assim: olha, eu não te amo de todo o coração, tem um espacinho no meu coração que não te ama, o que é que você ia dizer para o seu cônjuge? Como assim? De quem é esse outro pedacinho que você não ama, que você não me ama? Sim ou não? Você não ia questionar isso? Mas que conversa é essa que você não me ama de todo o coração? Tem um pedacinho que você ama, outra. Aí os mais ciumentos aí ia perguntar, né, quem é a ex, não é isso? Quem é que você está amando aí que não sou eu? Você aceitaria isso? A Bíblia nos desafia, queridos: amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas ou com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. É um desafio. Amar. Por isso que Judas está dizendo: continue. Não pare, continue. Só que o versículo 31 ele diz o quê? O segundo mandamento semelhante a este. Qual é este? Amarás ao Senhor, não é? O segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes: amar a Deus e amar ao próximo. Queridos, vou repetir: não dá para caminhar a caminhada com Jesus sem o amor, sem a unidade. Não dá. Esta unidade, queridos, ela vai gerar em nós, ela vai gerar resultados. O desafio que Judas nos traz é: continuem, não parem. Irmãos, a gente tem que se esforçar muitas vezes. Tem situações do dia a dia que a gente tem que se esforçar. Jesus falou isso, a palavra de Deus nos diz, desde João Batista: o reino é tomado à força. Não seria necessariamente força física, não, mas é força, muitas vezes, força de vontade, é força da alma, é força das emoções. Por quê? Porque temos um adversário que luta contra. Judas está desafiando: continue, não pare. Agora, qual é o resultado aí no final do versículo 21? Esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vida eterna. Quem quer a vida eterna aqui, irmãos? Se nós continuarmos nesse desafio, a nossa esperança, está no final do versículo 21, se puder, obrigado. A nossa esperança é qual? A nossa esperança, que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, nos dê a vida eterna. Queridos, só tem dois lugares, ou dois possíveis lugares, para passarmos a vida eterna.
ou no céu com Jesus, ou no inferno. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Não tem uma terceira opção, não. Ou é céu, ou é inferno. Ponto final. Por isso que algumas pessoas perguntaram para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A importância do que é a vida eterna. E sabe qual é a grande verdade? Tem muita gente negando esta verdade da vida eterna. Tem muita gente negando. Infelizmente, para muitos desses, quando descobrirem que é verdade, vai ser tarde demais. Versículo 22. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Um verso tão pequeno, mas tão profundo, queridos. Esse versículo aqui, eu poderia dizer que ele é abrangente. Quem aqui poderia bater no peito e dizer que sabe tudo? Que é bom em tudo? Que ninguém de nós. Olha o conselho que está dizendo: tenha misericórdia dos que têm dúvidas. Sabe, queridos, ninguém de nós é tão bom em tudo. Nós podemos ser bons em algumas coisas. E glória a Deus por isso. Certamente, se você se esforçou muito em estudar uma área, certamente você ficou bom nisso. Glória a Deus. Mas você poderia bater no peito e dizer: não, eu sou bom em tudo. Jamais. Ninguém poderia dizer isso. Só que olha o que Judas está dizendo: tenha misericórdia dos que têm dúvidas. E sabe, irmãos, muitas vezes as dúvidas batem no nosso coração. Muitas vezes a dúvida está no nosso cotidiano. E Judas está dizendo: tenha misericórdia de quem tem dúvidas. Tenha misericórdia de quem não entendeu ainda. Tenha misericórdia de quem não aprendeu ainda. Tenha misericórdia de quem tem dúvidas. Ter misericórdia é olhar para o outro que ainda não alcançou o que você alcançou e, se possível, ajudá-lo. Ter misericórdia é não achar que você é melhor do que o outro, só porque o outro ainda não chegou no nível que você está. Tenha misericórdia de quem ainda tem dúvida. Tenha misericórdia de quem ainda não conseguiu. Eu vou dizer, conseguiu entender. Quando a palavra de Deus fala para abrir os olhos do nosso coração, é porque às vezes, para alguns aspectos, tem pessoas que ainda estão com os olhos tapados, ainda não conseguiu entender. Judas está dizendo: tem misericórdia dele. Eu gosto daquele contexto que Paulo fala assim, ó: se o seu irmão come carne, e você não come, ou o contrário, se o teu irmão não come, e ele está escandalizado porque você come, então não coma. Eu falo: Paulo, podia falar para ele comer, não para nós não comer. Falando da carne, como o texto diz. E Paulo fala assim, ó: se ele está escandalizado, não coma, não por causa de você, mas por causa dele. Tenha misericórdia, porque ele não entendeu ainda que está tudo bem comer carne. Ele não entendeu. Agora, por causa dele, tenha compaixão dele, tenha misericórdia, então não coma. E Paulo fala disso. E tem coisas, queridos, que às vezes, baseado nesse versículo, tenha misericórdia dos que têm dúvidas. E às vezes a gente guarda o coração, porque às vezes a pessoa, na ingenuidade, ela ainda tem dúvidas. Eu passei por uma experiência um tempo atrás, e eu me lembrei dela hoje à tarde. Às vezes a pessoa tem dúvida até na ingenuidade, na falta de experiência, falta de conhecimento, falta de maturidade de vida, maturidade de estudo e tudo mais. E eu estava na sala de aula, e aí eu mencionei aquele versículo lá de Salmos 24, quando o salmista diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer lá? E o salmista diz: aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Quando eu falei desse texto, uma irmã levantou a mão no meio da sala de aula. Eu falei: pois não, irmã. Ela falou assim: professor, eu nunca entendi esse texto. Mãos limpas
é ter que lavar a mão bem lavada com sabão, higienizar com álcool, passar sabão várias vezes. Irmãos, quando ela fez essa pergunta, lá no fundo deu vontade de quê? O que você teve vontade aí? De rir. E quando eu olhei para os irmãos do lado, o pessoal, sabe quando as pessoas seguram o fôlego? Foi rápido esse movimento quando ela fez a pergunta. É lavar as mãos bem lavadas com sabão, com álcool e tal. Aí quando eu olhei e vi a ingenuidade dela, tenha misericórdia dos que têm dúvida, queridos, foi uma ingenuidade. E aí quando ela percebeu que a pergunta foi fora de lugar, falou: ai pastor, eu acho que eu falei besteira, né? Falei: não, irmã, calma, eu vou te explicar o texto. Só que quando eu falei isso, as amigas dela estavam junto, eu acho que você falou assim. Aí ela: não, então pode rir, gente. O pessoal riram dela. Eu falei: calma, deixa eu te explicar. E eu expliquei para ela. É uma figura de expressão, as mãos limpas com os nossos atos e etc. Eu expliquei para ela. Aí ela: ai professor, que vergonha da minha pergunta e etc, etc. Tenham misericórdia dos que têm dúvida. Porque às vezes, queridos, aquilo que é óbvio para você é dúvida para o outro. Aquilo que é óbvio para você, que você fala assim: pô, louco, mas você não sabia disso. Não sabia. E isso é tão interessante, irmãos, no nosso convívio do dia a dia, porque às vezes para você conviveu a vida inteira com algo que para você é óbvio, mas eu nunca tive acesso àquilo. Para mim não vai ser óbvio. Para mim pode ser uma dúvida. Agora, isso significa que eu sou menos inteligente do que você, menos sábio que você? Não. Então nós temos que olhar com compaixão, ter misericórdia daqueles que ainda não cresceram, daqueles que chegaram depois que a gente, daqueles que ainda não conseguiram compreender, daqueles que ainda não conseguiram enxergar, daqueles que ainda não viram o contexto. Tenha misericórdia dele, ajude ele. Isso é unidade, isso é trabalhar, isso é cada vez mais um. E não criticar, queridos. Nós temos uma predisposição de às vezes criticarmos um ao outro. E às vezes a gente critica até na brincadeira, zoando e tal. Quando é na brincadeira, a gente está tudo certo, a gente brinca um com o outro aí, está tudo certo. Mas às vezes a crítica é quando ela é séria. Quando a gente faz a crítica, não na brincadeira. Ontem a gente foi pescar aí uns meninos aí, eu fui junto aí, dar umas aulas lá para eles. E a gente foi pescar, a gente fez um combinado lá, que quem não pegasse ia pagar uma Coca-Cola, quem não pegasse nada ia pagar a Coca, coitado do irmão que pagou. Não fui eu, peguei, tenho testemunha viva, Vanderlei Ieda foi lá na hora e viu, filmou, estou isento. Mas estou dizendo isso, queridos, porque ontem nós demos tanta risada na beira daquele lago lá, a gente brincou tanto, tirando sarro um com o outro, e depois estávamos voltando, uma das pessoas disse assim: pastor, eu gastava muito dinheiro com terapia, com isso, com aquilo, depois de um tempo que eu comecei a ter momentos igual de hoje, eu melhorei. Queridos, isso para mim foi chocante, eu falei: que bênção. Irmãos, o fato muitas vezes de estarmos, às vezes, brincando um com o outro, eu vou usar o termo, tirando sarro um do outro, porque o outro pegou o peixe menor do que o seu, mas é tudo na brincadeira. Isto é, queridos, unidade também. Agora, cuidados com as críticas, quando são críticas verdadeiras, cuidado, porque isso não é ter misericórdia daqueles que têm dúvidas. Olhar com misericórdia é ter empatia, é olhar e falar assim: poxa, eu vou ajudar essa pessoa que ainda não alcançou. As pessoas que ainda não desenvolveu a fé, ela não cresceu ainda, ela é nova convertida, ela chegou depois de você, ela ainda está crescendo. Eu gosto de usar um exemplo simples, vou falar dos mais velhos, eu e o Dames aqui, o Dames é um pouquinho mais novo, eu sou um pouquinho mais velho, falando do instrumento de guitarra, a gente já tem quantos anos de experiência aí tocando? Muitos anos.
teoricamente, a gente tem um pouco mais de bagagem. O adolescente que chegou ontem e está começando a aprender agora, vamos ter misericórdia ou nós vamos chutar a canela dele, porque ele não aprendeu ainda? Você está entendendo? Então eu tenho que olhar com os olhos cristãos, peraí, eu tenho que ter misericórdia do outro que ainda não consegue, eu vou ajudar ele. Isso é ter misericórdia. Tem pessoas que levam tempo, enquanto isso, vamos tendo misericórdia, vamos caminhando junto, vamos ajudando, e etc. Por quê? Pode acontecer com você, amém? Você é bom no que você faz, mas de repente, você aceitou um desafio de fazer outra coisa, aí você vai ter que enfrentar o outro que é melhor que você, e aí? Voltando para exemplos práticos e simples, eu conheço pessoas inteligentíssimas. No meu tempo que eu dei aula de violão e guitarra, eu tive experiências assim. Pessoas inteligentíssimas, pós-graduado, doutorado, eu dei aula para pessoas de elite. Era um fenômeno naquilo que ela fazia, mas sentava diante de mim, para os pessoal da música aí, qual que é a nota mais facinha de fazer, gente? Ré. Para alguns é remédio, né? Ré. O Lá com nona, Mi menor. Facinho. Mas tinha gente PhD, de pá, não conseguia fazer o rézinho. E teve um que tremia na minha frente, irmãos, e eu percebi isso. Aí eu tive que acalmar ele, porque ele achava que eu era famoso. Eu dei muita risada depois. Verdade. Ele achava que eu era famoso, e ele era um policial, esse cara. Ele morava em Campinas, mas ele trabalhava em São Paulo. A estratégia de morar em outra cidade por segurança e tal. E esse cara, ele era o chefe da escolta. Ele que treinava o povo. Sabe quando vem no Brasil, por exemplo, lá, vem o Papa, vem o presidente dos Estados Unidos, é uma pessoa muito importante, precisa fazer aquela segurança total. Ele era o chefe disso daí. O cara era... Só que quando ele sentava na minha frente, ele tremia. Aí eu conversando com ele, eu percebi, falei, você trabalha com o quê? Aí ele foi falando, aí eu fui, cara, aí eu coloquei ele lá em cima, aí no final eu falei, sabe qual que é a diferença de nós dois? Você é bom naquilo que você estudou. Se eu começar a estudar o que você estudou, um dia eu chego perto de você. É só questão de tempo, você também vai ficar bom na música. Irmãos, mudou o conceito do rapaz. Sabe o que é isso, queridos? É caminhar em unidade, um ajudando o outro. Versículo 23. Versículo 26, a versão que eu escolhi, ela é bem diferente, foi de propósito, que é a que está aqui. Salvem alguns, arrebatando-os do fogo, e quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles, mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígios do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Essa versão aqui, irmãos, ela me balançou. Vamos por parte. Primeiro, salvem alguns, arrebatando-os do fogo. Unidade, cada vez mais um na multiplicação. Salvem alguns. Irmãos, nós vamos pregar o evangelho, amém? Se nós pregarmos para 1000 e ganharmos um, glória a Deus. Por quê? Vale mais uma alma do que o mundo inteiro, glória a Deus. Nós vamos pregar, se pregarmos para 1000 e ganharmos 10, glória a Deus, e etc. O desafio é, salvem alguns, arrebatando-os do fogo, ou seja, do inferno. Cada vez mais um na multiplicação, mas para que isso aconteça, nós precisamos sair de dentro das 4 paredes. Nós falamos no culto da virada, que nós vamos ter alguns desafios aí. Lá no ano passado, a gente falou que na Páscoa nós vamos fazer algo diferente. E vamos fazer. Amém? Se tiver pelo menos 2 comigo aí, eu vou. Se tiver mais gente, nós vamos. Salvem alguns, vamos pregar.
A gente tem alguns desafios aí, mas para frente nós vamos falando deles. Porque, irmãos, como igreja, nós precisamos. A gente quer cada vez mais um, a gente quer multiplicar? A gente quer ganhar mais um? Queremos? A gente tem que fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer alguma coisa. Hoje de manhã, a gente conversando com o pessoal do louvor, o Ministério de Louvor, a gente tem no coração o desejo de fazer algumas coisas. E se Deus quiser, Deus vai dar graça. Arrebatando-os do fogo, ou seja, do inferno, vamos evangelizar. E quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor. Essa frase aqui me chamou a atenção, porque talvez tem pessoas, mesmo no contexto cristão, que estão perdidos. Por isso que ele está dizendo, ajude a encontrar o Senhor. Talvez tem pessoas perdidas em conceitos do mundo. Talvez tem pessoas perdidas em ideologias do inferno. Talvez tem pessoas perdidas em fundamentos que não são fundamentos de Deus, bíblicos. Talvez tem pessoas perdidas, inclusive na teologia. Ajude eles. Ajudem, irmãos, e como igreja, o nosso desejo é esse. Que todos nós possamos nos encontrar com o Senhor. Mas se tem alguém perdido, se tem alguém aí, que nós possamos encontrar. Como igreja, meu desejo é que sejamos usados por Deus para trazer fundamentos bíblicos para aqueles que estão perdidos. E todas essas classes que eu mencionei, queridos, o diabo tem batido forte. Conceitos errados, ideologias, e aí, irmãos, não precisa nem comentar. Fundamentos, teologia, quantos ensinamentos errados, quantas heresias. Ajudem eles a encontrar o Senhor, a encontrar Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Essa era nossa, nós estamos sendo bombardeados 24 horas por dia, principalmente os nossos jovens e adolescentes e as nossas crianças. Ontem a gente estava conversando sobre isso. As crianças hoje, queridos, são influenciadas até com cores. As crianças hoje são influenciadas nos desenhos. Por isso, queridos, faça isso. A gente fazia isso quando a Sofia era pequena. A gente sentava com ela e assistia o desenho junto com ela. Às vezes, cuidado com isso, para quem tem filhos pequenos aí. Fica aí assistindo aí. Criança de 1 ano, hoje ela pega o celular, ela faz o quê, gente? Não é assim? A criança, muitas vezes, ela pega o celular, ela já sabe entrar no YouTube. E o que tem no YouTube? O que tem no Instagram? Tem coisas boas, mas tem coisa ruim. E o diabo sabe disso. E ele vai fazer o quê? Cuidado, queridos, cuidado. Veja o que o seu filho está vendo. Quando a gente deu o celular para a Sofia, a gente estabeleceu padrões. Alguns deles. Primeiro, a senha do seu celular é a mesma senha do nosso. Qualquer um de nós em casa, nós 3, qualquer um de nós, qualquer momento do dia, da hora, não importa, dá seu celular aí, eu tenho acesso. Ai, se não me derem o acesso. Esse foi um padrão. Outro padrão, nunca, jamais, apague mensagens. Porque o dia que eu pegar uma mensagem apagada, perdeu o celular. Se você tiver que apagar, antes de apagar, nos comunique. Estou apagando uma mensagem assim, assim, por causa disso, disso, disso. Ponto. Nunca, graças a Deus, tivemos problema com ela. Padrões, estabeleça padrões. Quero assistir tal filme, principalmente a Lourdes, sentava e assistia junto. Tem coisa errada nos filmes infantis, queridos? O que a gente fazia? Essa parte aqui é assim, 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 assim. Joga no lixo. Não privamos de não assistir alguns filmes, mas assistimos juntos, ensinando. Faça isso. Por quê? Porque o mundo, o diabo, ele está... É uma enxurrada de coisas na mente dos nossos filhos.
Quando ele diz, e quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, inclusive dentro da igreja, inclusive dentro da nossa casa. Aí ele continua dizendo, sendo misericordiosos com eles, de novo, ele falando de misericórdia, com aqueles que ainda não encontraram o Senhor, aqueles que estão perdidos. Aí ele traz algo mais sério, mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Ele está fazendo um alerta, tomem cuidado. Irmãos, e esse tomar cuidado aqui, ele é abrangente. Eu me lembro que o pastor Jova contou uma experiência que, quando nós fomos lá em Santarém, lá tem um lugar chamado Alter do Chão. Se você já teve a curiosidade de olhar na televisão aí, no YouTube, é um lugar lindo, maravilhoso, é o encontro das águas, o rio, se eu não me engano, o rio Tapajós com o rio Amazonas. Irmãos, a água é transparente, é a coisa mais linda que tem. Chama Alter do Chão, a vila lá. E nós fomos naquele lugar, passamos o dia lá, foi um passeio muito legal, e etc, etc. Só que lá existe, como em muitos outros lugares, prostituição. Muitos turistas vão para lá para quê? Para ver as águas, o encontro das águas? Não, prostituição. E aí o pastor Jova contou que um rapaz foi lá por causa do congresso e tal, e foi visitar, e chegou lá, o que ele fez? Não preciso contar o resto. É esse alerta aqui, tomem cuidado para que você mesmo não seja arrastado para os pecados. Toma cuidado. E esse ser arrastado, irmãos, qual que é a ideia de ser arrastado? O perigo está lá fora, é alguém pegar você aqui e sair arrastando até chegar lá fora. Não é algo que acontece assim, não é assim? Então ele está falando, toma cuidado. E aqui eu quero fazer menção, irmãos. Paulo já nos falou lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo. Não se conforme com esse mundo, queridos. O diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, usando todas as armas que ele puder. Tomem cuidado com os conceitos e sofismas, porque Satanás, ele vai trabalhar muitas vezes aqui. Avalie o que você está consumindo, principalmente na internet. Isso serve para todos nós, porque a internet tem tudo, tem coisa boa e tem coisa ruim. Avalia, porque muitas vezes nós podemos estar consumindo coisas que, sem percebermos, a gente vai se distanciando de Deus. A gente vai se distanciando. Muitos conceitos humanos são introduzidos a longo prazo. O que é que significa isso? Eu sempre falo que se tem uma estratégia que Satanás trabalha bem, é o fator tempo. Ele quer alcançar algo. Ele sabe que ele não vai alcançar assim. Não vou alcançar de hoje para amanhã. Mas eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com o tempo. E às vezes, tempo para ele é 10 anos. É 20 anos. É 30 anos. 40. Para ele está ganhando. Vou fazer uma colocação para vocês entenderem isso. Toda essa tentativa de quebra de conceito família, começou quando? O ano passado? Outro dia eu vi alguém falando, nosso objetivo é desconstruir a família, literal, é acabar com a família. Agora você acha que começou o ano passado? Irmão, Satanás já está trabalhando em cima disso há mais de 50 anos, é só você olhar os filmes antigos. Lá atrás, ontem a gente estava conversando sobre isso, um grupo de amigos, lá atrás os nossos pais nos educavam como? A gente até brincou, bastava meu pai olhar, já era, e hoje? Hoje tem filho que faz o que quer com os pais. E aqui, queridos, é uma questão, Satanás ele trabalha a longo prazo, ele vai introduzindo os conceitos, ele vai introduzindo, ele trabalha com o fator tempo, é aos poucos. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. De quando em quando fazer uma autoavaliação. Será que eu estou tirando os princípios bíblicos e deixando Satanás trabalhar na minha mente? E tem gente assim. Porque às vezes Satanás ele trabalha
tanto a longo prazo que, às vezes, a pessoa, aquilo que era pecado não é pecado mais, mas continua sendo pecado. Aquilo que era errado não é errado mais, mas continua sendo errado. Aquilo que não podia, agora pode, mas continua não podendo. Porque aos poucos os conceitos foram entrando. Ele fala algo, queridos, que, olha só, detestem qualquer vestígio do pecado deles. O que seria qualquer vestígio? Queridos, que nós possamos ter o filtro, seja no que for, seja filme, seja série, seja internet, seja vida, não importa. Se tem um vestígio de pecado, ele está dizendo, deteste isso. Tenha repulsa por isso. A grande verdade é que muitas vezes a gente sabe que é pecado, mas a gente, não, eu não estou me ouvindo, mas só vou dar uma olhadinha. Ele está falando, deteste. Deteste isso. E hoje, queridos, muitas vezes, por dizer não ao pecado, nós somos xingados, criticados, zombados e etc. E ele vai terminar o versículo dizendo, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Confesso que essa parte me assustou. Eu falei, mas o que tem a ver? Mesmo a sua roupa contaminada. E eu fiquei pensando nisso, olhei todas as versões possíveis. Agora veja, irmãos, nós não somos legalistas ou religiosos, ok? Não somos. Só que tem algo que a gente precisa entender. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas vestimentas? Tenho. Eu tenho que olhar, porque o texto está dizendo, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Muitas vezes o pecado vem por onde? Por aquilo que a gente vê. Às vezes a mentalidade começa a mudar de fora para dentro. Por quê? Porque a gente começa a ver, a gente começa a relevar, mas não é bem assim, e etc. Aí um tempo atrás o Donizete ministrou aqui de quarta-feira, tem nada a ver, não é bem assim. Não, mas isso é radicalismo. Não, você é conservador demais. Não, você é legalista. Mas às vezes a gente vai deixando daqui a pouco, inclusive o nosso modo de ser está sendo contaminado pelo pecado. Consegue entender isso? E aí, irmãos, fica aqui o alerta de não aceitarmos aquilo que o diabo muitas vezes vai jogando. Voltando ao versículo, ele diz, detestem qualquer vestígio. Tem aparência de pecado, deteste, foge da aparência do mal. Paulo já falou sobre isso. Foge. Não podemos nos contaminar com o mundo. Não podemos nos contaminar. Cada vez mais em unidade. A gente precisa se adequar a esse próximo versículo que a gente vai ver. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Cada vez mais é estar em unidade com Cristo, é estar em unidade com a palavra de Deus, é estar em unidade com Deus. E Deus não ama o mundo, Deus não ama o pecado. Cada vez mais é olhar e dizer, eu vou detestar vestígios de pecado. Não vou me deixar contaminar, não vou deixar que ele me alcance. Cada vez mais em Cristo, cada vez mais como igreja. Fique de pé. Queria chamar o Ministério de Louvor. E eu quero encerrar com um versículo do nosso tema. Para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Andar em unidade, é andar em unidade com a palavra de Deus,
é andar em unidade com Cristo, é andar em unidade no corpo. Olhando para todos esses requisitos que nós vimos, que Judas nos alerta, para todas essas questões, como eu disse, que é abrangente, mas que nós possamos olhar e dizer: eu quero andar em unidade com Cristo, e eu quero andar em unidade com a igreja.